Integrantes do Centrão revelaram o verdadeiro plano do grupo para 2026. De um lado, encabeçados pelo União Brasil e pelo PP, os políticos ainda cobram de Jair Bolsonaro um apoio a Tarcísio de Freitas na disputa pela presidência, enquanto outra ala exige que o governador de São Paulo se afaste do ex-presidente. Segundo Eduardo Leite, do PSD, não é o Centrão que precisa fazer qualquer movimento para alinhar o seu discurso à direita, mas os conservadores que precisam de um posicionamento mais moderado. Os partidos entendem que precisam dos eleitores de Bolsonaro e articulam votação do projeto da redução das penas como a solução para atrair os aliados do ex-presidente, mas, ao mesmo tempo, deixam claro que lançarão seus próprios candidatos sem apoio da direita. Vamos ao Rio de Janeiro com o Roberto Mota, que já está conectado com a gente. Mota, boa noite, seja muito bem-vindo. Quero já a sua opinião sobre todo esse movimento do centro, da centro-direita e da direita para as eleições 2026. Boa noite, bem-vindo. É um movimento que merece ser comentado. Boa noite, Koba, muito bom ter você aqui. Boa noite, os meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Tarcísio de Freitas é inteligentíssimo, competente e tem vocação para a vida pública. As portas dessa vida pública foram abertas para ele por Jair Bolsonaro. Ao aproveitar essa oportunidade e demonstrar coerência de comportamento e lealdade a Bolsonaro, Tarcísio deu a partida em uma carreira que pode levá-lo muito longe, quem sabe até a presidência da República. O povo brasileiro reconhece e sabe recompensar demonstrações de fidelidade e de honra. Agora, parece que alguns políticos do Centrão, inclusive o governador do Rio Grande do Sul, impôs uma condição: só apoia Tarcísio se Tarcísio se afastar de Bolsonaro. Existem decisões na vida que são difíceis. Essa não é uma delas. Conosco aqui nos estúdios na Avenida Paulista, em São Paulo, o Luiz Felipe Dávila, que eu já quero receber aqui presencialmente nos nossos estúdios. Dávila, como é que você está vendo também esse movimento todo? Quem é que precisa mais de quem? É o bolsonarismo do Centrão ou é o Centrão do bolsonarismo, hein? Explica pra gente. Bem-vindo. Muito boa noite, Koba. Boa noite, Mota, Beraldo, a nossa querida audiência. Olha, todo mundo da direita tem que ter um único objetivo: vencer o PT e Lula em 2026. O resto, tudo é secundário. Mas vamos aqui tocar num ponto importante. O que está por trás desse tal de discurso moderado? Está a defender as bandeiras da direita com convicção. Se você olhar hoje, Koba, a direita, parece que só tem uma bandeira: anistia. Anistia, e depois teve PEC da blindagem. Duas bandeiras que acabaram fazendo com que esta direita esteja cada vez mais distante das pautas do povo. O que seria esse programa da direita moderada? Muito simples. Por exemplo, defender que no país precisa ter uma lei igual para todos. Não podemos ter uma lei feita sob medida para determinada pessoa. Isso não existe numa democracia liberal. A democracia liberal é aquela que a lei vale igual para todo mundo. Nós precisamos ter abertura econômica. O Brasil precisa se inserir cada vez mais no comércio global. Hoje a nossa exportação representa só 1% do comércio mundial. É nada. O Brasil é uma economia fechada que vem perdendo competitividade, produtividade, e isso afeta dramaticamente esse baixo crescimento. Nós precisamos ter uma política de segurança pública que enfrente para valer o crime organizado, esse crime organizado que cada vez mais tira vida, sossego e tranquilidade do povo brasileiro que trabalha, empreende e anda às ruas com a sua família. Nós precisamos de uma política pública hoje no Brasil que valorize a educação para valer, não essa política educacional do PT que apenas beneficia o corporativismo da educação. Então, se nós fizermos um discurso baseado nesses pilares, certamente haverá enorme repercussão de toda a direita. Agora, é preciso agora começar a mostrar essas propostas de maneira concreta para mostrar para o eleitorado que nós temos, sim, propostas para o país e não discursos vazios e populistas como aquele que vem sendo apresentado pelo outro lado.
Deixa eu chamar já o Cristiano Beraldo, que chega agora direto dos Estados Unidos também para comentar essas notícias envolvendo, nesse caso, o Centrão e as eleições de 2026. Beraldo, bem-vindo, boa noite. Como é que você vê essa ala do Centrão que exige um distanciamento de Tarcísio de Freitas do Jair Bolsonaro? É possível isso? Conta pra gente. Bem-vindo, boa noite. Obrigado, Kobayashi. Prazer estar aqui contigo. Boa noite para o Dávila, para o Mota e boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Koba, veja, essa é uma situação interessante porque essa manifestação é a manifestação de Eduardo Leite, que não é propriamente um democrata que respeita as regras partidárias e o jogo eleitoral. A gente precisa lembrar que nas eleições de 22, o Eduardo Leite era governador do Rio Grande do Sul, estava afiliado ao PSDB e resolveu disputar prévias para escolher internamente dentro do PSDB quem seria o candidato a presidente da República, que seria o candidato da terceira via, aquele candidato que não apoiaria nem Lula e nem Bolsonaro. Pois bem, o Eduardo Leite, ele perdeu as prévias para João Dória. Entretanto, em parceria com os caciques do PSDB à época, que ficaram inconformados com uma escolha dos partidários ali, daqueles que eram filiados, aptos a votar, gastaram 10 milhões de reais num processo de eleição interna, aliás, 10 milhões de reais de dinheiro público, registre-se. E aí Eduardo Leite perdeu essas prévias e ficou revoltado, resolveu não aceitar o resultado dessa eleição. E, com o apoio dos caciques do partido, atropelaram João Dória e aí, no final, não deu nem para um nem para outro. Ele, então, que tinha renunciado à posição de governador do Rio Grande do Sul, disputou a eleição para a sua... não foi reeleição, porque ele não estava no cargo, mas, enfim, para um segundo mandato de governador do estado do Rio Grande do Sul, depois de ter dito que não ia ser candidato à reeleição. Então, as palavras de Eduardo Leite não podem, na verdade, serem levadas a sério, porque ele faz uma política do interesse próprio. Essa manifestação que ele faz em relação a Tarcísio de Freitas não representa a manifestação do Centrão, até porque quem fala pelo partido dele é Gilberto Kassab. Ele está simplesmente querendo tentar cavar algum tipo de discórdia, algum tipo de insatisfação em relação ao nome de Tarcísio de Freitas para que ele possa surgir ali como um nome mais forte para disputar a presidência da República. Parece ser seu sonho dourado, mas desta vez, nessa eleição de 2026, a candidatura, uma eventual candidatura à presidência da República do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, vai representar apenas um jogo de cena para satisfazer o seu próprio ego e, no final, ter o resultado que ele merece, que é uma derrota retumbante. Isso não tem nada a ver com Tarcísio, isso não tem nada a ver com Bolsonaro, isso não tem nada a ver com ninguém. Tem simplesmente a ver com esta conduta mesquinha e individualista que ele vem apresentando ao longo da sua trajetória política. Roberto Mota, quero saber como é que fica a situação do governador de São Paulo, então, do Tarcísio de Freitas, que é o presidenciável e que melhor pontua contra um cenário de Tarcísio e Lula numa eleição de 2026, segundo algumas pesquisas, nesse tiro cruzado, né? Tiro cruzado entre o centro e a direita, né? Parece que o inimigo do centro é a direita e o inimigo da direita acaba sendo o centro, na medida em que ficam puxando ou empurrando o Tarcísio de Freitas entre um espectro e outro. Como fica a situação do governador de São Paulo? Mota. Bom, a gente tem dois pontos de vista aqui. Um ponto de vista é o ponto de vista do Centrão. De acordo com esses políticos de centro, Tarcísio está no lugar péssimo. Ele está perto do bolsonarismo. E não esqueça, o bolsonarismo precisa ser vencido, precisa ser enxotado da vida pública do Brasil, porque aqui nesse país você pode ser a favor de qualquer um, menos de Jair Bolsonaro. Então, do ponto de vista do Centrão, Tarcísio está mal. Agora, do ponto de vista de boa parte do eleitorado, Tarcísio está muito bem, porque ele entrou na vida pública pelas mãos de Jair Bolsonaro, ele mostrou que merece essa confiança com a lealdade, a fidelidade, o respeito que ele sempre demonstrou a Jair Bolsonaro
e com a competência, que é o seu mérito próprio. Há muito tempo que se fala da possibilidade de Tarcísio ser candidato à presidência da República. Isso não é propriamente uma novidade, mas ainda não foi batido o martelo. Enquanto esse martelo não bate, que, aliás, é uma coisa que o Tarcísio faz muito bem nas suas projetos de privatização, bater o martelo, enquanto isso não acontece, a gente ouve esse choro e ranger de dentes. A minha aposta é que, como dizia o grande colunista social Ibrahim Suede, os cães ladram e a caravana passa. Luiz Felipe Dávila, como é que você vê a situação de Tarcísio de Freitas tendo que se descolar do bolsonarismo? Você falou há pouco sobre uma necessidade de união, porque o inimigo seria vencer a esquerda em 2026. Mas, aparentemente, não é todo mundo que está pensando nessa união aí. Essas exigências parecem perdurar até a próxima eleição. Qual seria o ponto de encontro aí para solucionar essa cisão na centro-direita? É focar nesse objetivo, Coba, por uma razão muito simples. Quem está subindo nas pesquisas hoje é o presidente Lula. Porque ele começa a ter um discurso organizado, tem a máquina, tem uma simpatia de um certo ramo majoritário do jornalismo, tudo isso ajuda. Ele que está aí. Quem está em ascensão é o Lula. Então, se ficar a direita discutindo, mas vai ser mais perto do Bolsonaro, mais longe do Bolsonaro, a gente não está discutindo o principal. Qual é a estratégia, qual é o discurso para vencer o PT e Lula em 2026? Este é o ponto fundamental. Qualquer outra coisa só aumenta a divisão. Neste momento, nós precisamos descobrir, Coba, o que nos une. Aquilo que nos divide, vamos deixar para discutir uma vez no poder, mas agora tem que discutir o que nos une. E nós precisamos ter um discurso coeso. Quais são as nossas propostas para fazer o Brasil voltar a crescer, para abrir a economia, para tirar o Estado pesado das costas do brasileiro, para combater a corrupção, para privatizar a empresa, para resolver essa questão dramática da segurança pública? Tem tanta bandeira que não são cara a todo mundo da direita. Por que não focar nisso, ao invés das discórdias? Então, eu vejo que isso é para jogar para essas patotas de rede social. E essa turma é o negócio seguinte: não vai conquistar aquele 10% do voto volátil que muda de um lado para o outro. Esses aí já são eleitores da direita. A gente precisa conquistar aqueles 10% lá que faz a diferença na reta final, que no fundo é o que decide a eleição. Então, está na hora de começar a fazer um discurso coeso, propostas coerentes e um discurso que mostre a união da direita em torno de um único propósito: vencer Lula e o PT em 26.